Ao vivo da Avenida Fernando Correia da Costa, em Cuiabá, onde infelizmente acaba de acontecer uma execução. O advogado Dr. Renato Neri, 72 anos de idade, foi executado. E nós abrimos o programa de lá ao vivo com Giovanni Júnior. Didio, bem-vindo, conta tudo para a audiência. Vamos lá, Popão, é nossa equipe de reportagem ao vivo aqui da Avenida Fernando Correia da Costa, onde a Polícia Militar do 1º Batalhão foi a primeira a saber de uma tentativa de execução contra um advogado jurista de 72 anos de idade, Renato Gomes Neri, 72 anos de idade, que trabalha também no ramo agropecuário, com casos judiciais, que foi surpreendido na porta do prédio onde ele tem o seu escritório. Quando ele desceu do carro branco dele, Pop, onde tá esse Jeep branco aqui, ó, ele foi e deu alguns passos. Alguém veio nessa ponta aqui, se puder me mostrar, alguém veio aqui por esse canto aqui, ó, e acabou surpreendendo ele, e aqui os disparos foram efetuados. Várias cápsulas foram colhidas aqui no local por parte da Polícia Judiciária Civil. Está presente aqui o comandante do 1º Batalhão, Tenente Coronel Edilson Pintel, que está à frente das investigações e com as primeiras informações. Coronel, primeiramente, bom dia. É claro que é lamentável já começar o dia a gente falando de mais uma situação como essa, de tentativa de execução. Eu queria que o senhor falasse para a gente brevemente sobre a situação do advogado que foi surpreendido, onde acertaram os disparos e se ele está vivo ou está morto. Bom dia. Bom dia, Giovanni. Primeiramente, a boa notícia é que ele está vivo, né? Ele foi socorrido pela viatura do SAMU. Saiu daqui com toda a parte assistencial médica, né, prestada pelo SAMU, saiu entubado, saiu com vida, né, chegou ao hospital com vida, então, na verdade, ele está lutando pela sua vida. Tomara. Né? Como você disse, mais um ato criminoso, mais um ato covarde da parte desses vagabundos. Então, nós tivemos as informações que nós temos até o momento, né, indicam que os autores desses disparos, eles aguardaram a chegada da vítima, né? Ele acabou descendo aqui justamente na via pública e acabou parando aqui na calçada e acabou sendo alvo desses disparos, né? Então, os criminosos, de forma covarde, já sabiam da sua rotina, já acompanharam ele, com certeza, nesse dia, né? E aproveitando justamente um momento de maior fragilidade da vítima, acabou efetuando esses disparos. Agora, os disparos foram efetuados por uma pessoa. Eles chegaram de carro, de moto. Que posição que eles estavam? Era nessa rua lateral da Fernando Correia ou estariam em outro ponto? Justamente as câmeras de segurança aqui indicam que ele estava esses criminosos estavam aqui na rua lateral ao escritório, né? Já aguardando e com certeza também com apoiamento de veículo para poder realizar a sua fuga. Agora a gente percebeu ali, se puder dar um fechamento lá na Politec, aquela sacola lá, que acabou de sair, há 2 latinhas de cerveja. Será que esses executores estariam aqui simulando que estariam bebendo na região para poder nos chamar a atenção até a chegada do advogado? Giovanni, como eu disse no princípio, o criminoso, a maior característica dele é a sua covardia, né? Então, possivelmente ele pode ter usado desse aparente momento tranquilo aqui, querendo se aparentar tranquilo aqui na rua, sem nenhum objetivo criminoso, e está realmente fazendo uso dessas latas para tentar simular um modo de vida tranquilo, uma rotina em paz, né? Alguém que não tentaria fazer nada. Mas tudo isso aí vai acabar servindo de objeto para investigações e perícias. Agora a gente vai aqui, agradece o Tenente Coronel Edilson Pintel, parabéns ao 1º Batalhão que já está nas ruas em busca de informações. Aqui é o ponto, tá, Pop? Se você percebe ali logo em cima, tem uma das câmeras que ela foi arrancada. Tô vendo. Não sei se já é um defeito antigo ou se foi proposital. Mas assim, no vídeo de segurança, o que se demonstra é a queda do Dr. Renato. Aqui são as marcas de sangue. Aqui temos uma coletiva que está acontecendo nesse momento, Giovanni, se puder vir para cá rápido, onde o doutor Bruno Abel, da DHPP, está falando aqui com a imprensa local. Vamos lá. Assistiu o vídeo? Assisti em parte. E ele estava de moto, de carro? É um suspeito de moto, aproximadamente passando, a gente não tem essa certeza, mas nós estamos analisando ainda, então é cedo para falar. Podemos afirmar que se trata de uma situação de execução ou não, doutor? Com certeza execução, né? Ele sai do carro, para ali em frente ao escritório e logo em seguida é atingido
de frente ali por vários disparos e cai. As latinhas de cerveja que foram colhidas, por que foram colhidas as latinhas de cerveja? Como? 2 latinhas de cerveja sendo colhidas ali. Estaria com aqueles que atiraram ou não? Pode ser que os rapazes vieram aí, quem atirou, né? Bebeu essa cerveja, deixou ali. É pouco provável, mas a gente não vai descartar nada nesse momento. Doutor, quantos tiros a vítima foi atingida? Olha, essa informação exata eu não tenho no momento, até porque a vítima ela foi socorrida. Sim. Né? Creio eu que foram mais de 3 disparos de arma de fogo, porque pelas imagens ali, ele recebeu em torno de 3 ou mais disparos de arma de fogo. Verdade. Agora se trata de uma situação, Pop, onde aí o doutor Renato Neri, se vier pra cá, Giovanni, ele foi aí vítima de um atrativo. Ele foi atraído para o local, ele acabou aí chegando no seu escritório aqui na Avenida Fernando Corrêa da Costa, deu 3 passos do seu veículo e quando ele se aproximou aqui do início da escadaria, ele bateu um papo com o rapaz, trocou meias palavras e a partir dali só apenas a queda dele acabou sendo registrada, onde se encontra aí internado no hospital particular, até onde a gente sabe, o doutor Renato Gomes Neri, 72 anos de idade, advogado de questões agropecuárias, onde temos aí a reincidência, a segunda situação a qual é falado no programa do Pop. Você se lembra que tempos atrás, no Bosque da Saúde, Dr. Roberto Zampieri, Verdade. ele foi vítima de uma execução onde um grupo criminoso consorciado orquestraram a morte dele com pessoas de outros estados. E dessa vez, um atirador com apoio de outro veio até a porta de entrada do escritório do Dr. Renato, Neri, de 72 anos de idade, e também foi executado. Só que já está aí bem apurado por parte da militar e por parte também da Polícia Civil, e de acordo com as informações, e há uma grande certeza que pode ser falada no momento que se trata de uma execução. Pop? Ô Didio, eu vou, obviamente, continuar repercutindo e eu vou pedir mais informações a você que está na nossa externa. Porque eu abri o programa acreditando, inclusive, que a imagem que aparece, o doutor Renato, sendo alvo aí de vários tiros, a notícia melhor foi quando você entrou ao vivo e pontuou que o doutor Renato está hospitalizado em estado grave, mas está vivo. E tomara a Deus que ele continue vivo, principalmente para os familiares não conhecer essa dor, e também ele pode colaborar com o trabalho investigativo, dizendo quem é essa pessoa que aparece no vídeo, comandante. Quando ele desce do carro, vai para o escritório dele, dá uma pausa e para nós, nessa imagem, dá a impressão que de fato ele está conversando, verbalizando algo com alguma pessoa. O doutor Renato, repito, graças a Deus, ainda está vivo e o ainda é a torcida para que continue. Porque a distância em que ele recebeu o tiro, nessa imagem você não está vendo. Mas o executor ou os executores já estariam aguardando pela chegada do doutor Renato. Esperando então o que seria o melhor momento numa das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. Essa imagem que você está vendo é a câmera de segurança que mostra exatamente o momento em que o advogado Dr. Renato Neri, de 72 anos de idade, desce do carro para ir para o interior do escritório. Lá, como bem pontuou agora há pouco o doutor delegado, já teria 2 pessoas, 2 homens, sentado aguardando a chegada do Dr. Renato. As primeiras informações que foram compartilhadas na imprensa levavam de que o Dr. Renato já havia sido executado. E quando nós começamos o programa e transferimos a palavra ao Didio, foi a melhor das notícias. O Dr. Renato sofreu uma tentativa de homicídio, está internado e tomara Deus que resista. Repito, e o tomara se dá principalmente para que a família não perca a presença do Dr. Renato e também para que ele possa auxiliar. Ele conhecia quem era esse homem que estava sentado em frente ao escritório, ele vai poder colaborar com o trabalho investigativo. Volta com a imagem ao vivo e eu vou perguntar ao Didio novamente se tem mais alguma informação que ele deseja compartilhar, porque certamente que durante todo o programa ele vai fazer. A tua imagem, Didio, a imagem da tua equipe está ao vivo e você também. Algo a mais, Didio? Só para poder pontuar, Paulo, porque estamos torcendo aí para que ele possa ser recuperado dessa tentativa de homicídio, onde acertou na nuca e no peito. E isso aí, ele está passando por um momento de cirurgia e ele se recuperando, nós teremos aí a certeza daquilo que aqui foi praticado, que foi a mando de alguém, isso já é certo, pela característica e daquilo que é
falado pelos corredores ou aqui com a imprensa local e a própria Polícia Militar, com a Polícia Civil. O bom de tudo isso, que tanto a Polícia Militar do 1º Batalhão, a Força Tática do Comando Regional 1, Tenente Coronel Suzane, o próprio Coronel Rodrigo colocou à disposição toda a inteligência e agência local para que possam buscar elementos de empresas aos arredores como ponto de referência desse escritório em frente à 35 como referência, tá, Pó? Correto, correto. Onde aí possivelmente nessa lateral, logo aqui à frente, foi por onde aí o atirador chegou acompanhado de outra pessoa, já estaria aguardando, e uma outra certeza, que isso foi planejado com todos os detalhes. Concordo. Quando eu falo de uma câmera estragada, nós temos ali, logo ali em cima, ó, uma câmera estragada e a outra que está intacta. E o ponto de visualização da pessoa, ele acreditava que não iria ser enxergado se ele não entrasse no campo de visualização, ou zona de visualização dessa câmera do prédio. Então, portanto, uma outra câmera, graças ao trabalho rápido da agência local, tanto da civil quanto da militar, que acabaram aí descobrindo que se tratam de 2 suspeitos, Pop. Você está correto. A imagem que aparece a câmera lá, e aí somente o trabalho investigativo é que vai saber. Porque se a câmera foi acertada intencionalmente com a pedra ou algo para fazer ela ficar dessa maneira, ó. A senhora está vendo? A câmera que pega o momento em que o doutor Renato recebe ali o tiro, é essa que você está vendo que está intacta. Mas a câmera que poderia mostrar os executores ou o executor, ela está caída dessa maneira. Não posso afirmar para a senhora e para o senhor de que a câmera ela já estava estragada ou se alguém, de forma intencional, fez isso um dia antes, 2 horas antes. São as primeiras informações, tudo isso porque tão logo aconteceu, e agora são 10h50, aconteceu há 50 minutos atrás, ou menos ainda que isso, as informações compartilhadas levavam a uma informação que, graças a Deus, não procede. As primeiras informações eram de que o advogado foi executado. E assim que o Didio fez a entrada ao vivo em nosso jornal, já está pontuando que, felizmente, o advogado, o doutor Renato, nesse momento está hospitalizado, e tomara a Deus que ele volte ao convívio da família e possa auxiliar, repito, o trabalho investigativo. A cena nos transporta para os anos 90 aqui em Cuiabá, onde, infelizmente, a gente chegou a conviver com esse cenário de, a cada semana, 2 pessoas eram executadas nos anos 90 aqui em Cuiabá. O Didio pontuou que, infelizmente, um outro advogado foi executado. A Polícia Militar, a Força de Segurança, conseguiu dar uma resposta rápida na prisão de quem executou e, inclusive, de quem teria ordenado e pago. Agora, novamente, a cena se repete com um outro advogado, Dr. Renato Neri, foi alvo de uma tentativa de homicídio, está hospitalizado. Essa imagem que a senhora e o senhor estão vendo menor é uma imagem ao vivo. O nosso repórter cinematográfico Giovanni, acompanhado pelo Didio, estão em frente ao escritório de advogados onde o doutor Renato trabalhava. E nessa imagem maior mostra exatamente o momento em que o doutor Renato chega para trabalhar, conversa com alguém. Esse alguém, as imagens não capturaram, mas o trabalho investigativo da polícia certamente que vai chegar até os autores o mais rápido. Caso também no telão, pode deixar a imagem. Nós abrimos o programa de hoje, o advogado, a tentativa de execução. Ali, pode tirar isso aí, tá, senhores? Porque a gente tem a família, a gente tem os colegas na audiência e não podemos ser partícipes de uma notícia que não é verdadeira. Graças a Deus, e muito bem explicado pelo Giovanni na abertura do programa, foi uma tentativa de homicídio. Embora, com essa imagem, a rapidez da notícia, de fato, muitos colegas, inclusive, já acharam que havia acontecido o pior com o doutor Renato. Felizmente não. Doutor Renato, advogado, ele foi alvo, como você está vendo aí, de uma tentativa de execução. Por enquanto, esse é o vídeo que nós estamos rodando. Agora coloca o Didio para saber se o Didio, Didio, você está na tela, e a pergunta é, você conseguiu novas informações dessa tentativa de homicídio contra o advogado doutor Renato?
Vamos lá, Popão. Primeiramente falar algo que é bom, né? Doutor Renato está passando por procedimento cirúrgico. Graças a Deus. Está estável a saúde dele. Ótimo. A parte mais atingida, segundo os familiares, foi a parte da cabeça, mas a corrente de oração é muito forte. É isso aí. E se Deus quiser, doutor Renato aí, Neri, de 72 anos de idade, ainda poderá falar sobre essa situação e as motivações que são investigadas pelo doutor Bruno de Abreu, delegado de Polícia Civil da DHPP. Agora a novidade qual que é, Popão? Nós temos um vídeo completo, mas a pedido da fonte, nós iremos soltar apenas uma parte desse vídeo, Ok. tá? É o momento que o atirador chega no local para poder matar o doutor Renato. Esse é o momento que ele chega de moto, camiseta azul, estaciona a moto. Agora, o que chamou a atenção, porque ele está carregando algo ali meio pesado, sei lá, no meio das pernas. Ele para uma motinha, né? Uma moto meia-vida, né? Você aparentemente parece que está de chinelo, né, Heron? Ou tá de tênis ali. Verdade. Aí ele levanta. Até ali a gente pode mostrar, Pop, por quê? Porque dali ele desce da moto e essa é aquela rua lateral, Pop, a qual uma das câmeras estava caída. Sei. E não seria possível, possivelmente, visualizar a chegada dele. Mas graças aí ao artifício utilizado pela própria polícia, tanto civil quanto a militar, foi possível identificar que se trata desse rapaz que aí está como suspeito, mas há alguém dando apoio a ele, quando desce a moto e vai de encontro ali ao jurista. Isso aí acabou sendo compartilhado, o vídeo completo não podemos mostrar a hora que ele vem por essa calçada. Essa calçada, de lá para cá, ela vai de encontro ao ponto onde o advogado estava descendo para mais um dia de trabalho em seu escritório. Então, por que existe uma segunda pessoa, Pop? Porque essa pessoa estava rodando por aí, aguardando o momento que ele iria chegar. Ah, vai chegar tal hora, tal hora, tal hora. Aí aquele alguém que possivelmente estava bebendo fingindo que estava tomando uma latinha, ele falou, pode vir que o homem chegou. Quando falou o homem chegou, ele já encostou a moto. Perfeito. Ali ele pegou e tomou posse e os disparos foram efetuados. No mínimo ali 5 disparos foram efetuados. A gente tirou algumas imagens no local das cápsulas de um armamento que já foi confirmado de forma oficial. É uma pistola 9mm, tá, Pop? De alto impacto e poder de fogo, utilizada para execução do jurista, tentativa de execução do jurista Dr. Renato Neri, de 72 anos de idade. É bom a gente frisar, que muitos até perguntam, mas o que tem a ver que vocês compararam aí o Dr. Renato com o Roberto Zampieri, meses atrás, lá na região do Bosque da Saúde? É que ele mexe também com a área agropecuária, Pop. Agropecuária, né? Posse, né, de terras que estão aí sobre júdice, enfim, é o mesmo trâmite. Não tem nada a ver um advogado com outro advogado. Correto. Mas o campo de atuação e de trabalho era a mesma. Portanto, a possibilidade nas linhas de motivações que a tentativa de morte, de execução desse jurista, o doutor Renato Neri, de 72 anos de idade, tenha algo a ver com algum conflito de terra ou algo que ele estava advogando aí para alguma pessoa. Mas isso é prematuro afirmar com toda certeza nesse momento, e a gente deixa aí a cargo da DHPP, competente como sempre, onde há ainda delegados que estão imbuídos com a causa e a sua vocação de trabalhar em prol da sociedade com esclarecimento e elucidação dos fatos que todos aguardam a partir de agora, Popão. Eu tô vendo a imagem ali, sabe, Didi? E nos dá a impressão do quanto é importante a ronda ostensiva, né? Me dá a impressão de que segundos após o doutor Renato ser alvejado, passa uma viatura da polícia e... Olha lá, ó. Aí uma pessoa, não sei dizer, não posso afirmar se é funcionário ou não, se é alguém que estava passando por lá, ele já ergue a mão rapidamente, chamando a atenção dos policiais para a ocorrência, ó. Agora, tão importante quanto a ronda ostensiva, Didi, são as câmeras do Vigia Mais que precisam ser instalados em Cuiabá. Tem município como Campo Verde que tem mais câmeras do Vigia Mais instalado do que a capital. E eu não quero estabelecer aqui uma disputa entre capital e interior. Eu só estou comparando que as ocorrências de crime costumam ser maior nas capitais do que em algumas cidades do interior. Salve-se a exceção de Sorriso. Não é verdade? Então, a importância que Didio, do prefeito, do governo, de quem tem o poder da caneta, meu irmão, falar assim, ó, não, vamos colocar câmeras do Vigia Mais em toda a cidade. Porque, ó,
De um lado, o governador afirma que já passou mais de 3 mil câmeras para o prefeito Emanuel Pinheiro instalar no Vigia Mais. E que essas câmeras estão em algum almoxarifado parado. Perguntei para o prefeito, diz que não é verdade, que não tem todas essas câmeras e que está sendo um esforço. Então, olha a importância, porque todo o trajeto, essa parte aí, por exemplo, todo o trajeto esse que é um suspeito, todo o trajeto pós a execução ou tentativa de execução, que foi no caso do Dr. Renato, é possível que a Secretaria de Segurança, Didi, acompanhe o passo a passo do suspeito até uma viatura mais próxima chegar nele e prender. Concorda comigo, Didi, velho? Concorda? Com toda certeza, em gênero, grau e tudo aquilo que o senhor falou. A câmera aí do Vigia Mais, nada mais nada menos, que vai auxiliar o trabalho das forças auxiliares da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, que seja civil, seja militar, em todas as naturezas, que seja de tentativa, de homicídio, de furto, de roubo, de veículos que estão sendo procurados, Perfeito. ou na identificação, como é o caso desse atirador. Existe, Pop, uma grande possibilidade, isso aqui é uma aposta, tá, Ok. Pop? Não é nada que a gente está falando com veracidade e com toda certeza. Ok. De que esse atirador seja alguém de outro lugar e não de Cuiabá. Existe a possibilidade. Isso são apenas boatos, Ok. por enquanto, por parte da segurança pública, devido à tranquilidade e à arquitetura do crime que foi pensada Verdade. de várias formas. Tá bom, Popão? Verdade. Eu vou mudar de assunto.